Êxodo capítulo 16. Deus manda o maná. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o monte Sinai. Chegaram lá no 15º dia do segundo mês, depois da saída do Egito. Ali no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Os israelitas disseram: seria melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Pelo menos tínhamos panelas de carne e pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Nessa situação, disse o Senhor a Moisés: vou fazer chover pão do céu, e o pão deverá sair todas as manhãs para recolher pão suficiente para cada dia. Vou provar o meu povo. Quero ver se segue ou não as minhas ordens. No 6º dia da semana, porém, deverão colher uma porção dobrada. Moisés e Arão convocaram a comunidade de Israel, disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês vão saber que o Senhor que tirou vocês do Egito, e amanhã cedo vocês verão outra demonstração da glória do Senhor, porque Ele ouviu a queixa de vocês. Suas queixas não são contra nós, pois quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará carne a vocês para comerem ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas queixas contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, e sim contra o Senhor. Moisés disse a Arão: diga a toda a comunidade de Israel para que se apresente diante do Senhor, pois o Senhor ouviu as suas queixas feitas contra Ele. Arão chamou o povo. Enquanto isso, toda a comunidade de Israel olhou para o deserto e viu aparecer na coluna de nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Diga a eles: ao entardecer vocês vão comer carne, e de manhã se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. De fato, ao entardecer apareceram muitas cordonizes e cobriram o lugar onde estavam acampados. E pela manhã, o deserto ao redor do acampamento estava coberto de orvalho. Quando o orvalho evaporou, flocos finos semelhantes às escamas ou geadas estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não tinham ideia do que se tratava. Disse-lhe Moisés: isto é maná, que o Senhor está dando para vocês comerem. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família deve colher todo dia a quantidade suficiente para sua família, uma tigela por pessoa. Os israelitas fizeram como lhes foi dito. Alguns recolhiam mais, outros menos, porém, quando mediam com a tigela, não sobrava nem faltava para ninguém. Cada um recolheu quanto podia. Moisés preveniu todos, dizendo: não deixe alguma sobra para o dia seguinte. Todavia, alguns deles não deram ouvidos a Moisés e guardaram um pouco de maná para o dia seguinte. Mas esse criou bichos e começou a cheirar mal. Por isso Moisés ficou irado com eles. Assim se costumaram a colher diariamente o maná, em quantidade suficiente para cada dia. Eles tinham de fazer isso cedo, porque quando o sol subia, derretia o maná. No 6º dia da manhã, recolheram pão em dobro, 2 tigelas para cada um, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou: mas foi isso que o Senhor mandou? Amanhã será dia de descanso, o santo sábado do Senhor. Assim preparem, assem e cozinhem o que quiserem. Bolo de maná assado no forno, ou maná cozido de água. O que sobrar podem guardar para a manhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha mandado, e não criou bichos, nem cheirou mal. Moisés disse: podem comer o pão do céu, recolhido ontem, pois hoje é sábado, o dia de descanso separado para o Senhor. Hoje vocês não vão encontrar maná no terreno do acampamento. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, não.
O 7º dia é o sábado, dia de descanso. Apesar disso, alguns teimaram em recolher maná no 7º dia, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Eu separei o 7º dia para descanso do meu povo. Por isso dou maná para 2 dias no 6º dia da semana. Então o povo aprendeu a descansar no 7º dia. Foi o povo de Israel que deu ao pão do céu o nome de maná. O maná era branco, semelhante à semente de coentro, e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: o Senhor mandou separar uma tigela cheia de maná. Esse maná ficará guardado de geração em geração. Fará que os seus descendentes vejam o pão que lhes dei no deserto, depois que os tirei do deserto. Pegue um vaso, disse Moisés a Arão, e despeje nele uma tigela de maná. Depois coloque o vaso diante do Senhor, assim ficará guardado para os nossos descendentes de geração em geração. Arão obedeceu, ele colocou o vaso cheio de maná diante do Senhor, junto às tábuas da aliança, para que ficasse guardado ali. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até entrarem em terras habitáveis. Eles comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. A tigela Homer era a 10ª parte do efa. Capítulo 17. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme o Senhor mandava. Acamparam em Refidim, onde não havia água para beber. Por isso o povo queixou-se a Moisés, exigindo: dê-nos águas para beber. Moisés respondeu-lhes: por que estão brigando comigo? Por que estão provocando o Senhor? Mas o povo estava com sede e continuou murmurando a Moisés: por que vocês nos tirou do Egito? Para matar de sede a nós, os nossos filhos, nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com esse povo? Então estão a ponto de me apedrejar. O Senhor respondeu-lhe: vá à frente do povo e leve com você alguns líderes de Israel. Tenha na mão a vara que você usou para golpear as águas do rio Nilo. Eu estarei à sua espera sobre a rocha do monte Horebe. Bata com a vara na rocha, e dela sairá água, e o povo terá água para beber. Moisés fez isso diante dos líderes de Israel. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova ao dizer: o Senhor está conosco ou não? Então Israel foi atacado pelas forças de Amaleque em Refidim. Moisés deu esta ordem a Josué: escolha alguns homens e lute contra os amalequitas amanhã. Ficarei no alto do monte, segurando a vara de Deus. Josué fez com que Moisés mandou e lutou contra os amalequitas. Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, baixava os braços, os amalequitas venciam. Quando Moisés sentiu o peso das mãos, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, e Moisés ficou sentado nela. Arão e Hur ficaram sustentando as mãos dele, um dia de cada lado, de modo a permanecer firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou os exércitos de Amaleque no fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo para que seja lembrado, e repita o Josué, porque vou acabar com a fama de Amaleque para sempre debaixo do céu. Moisés construiu ali um altar e o chamou de o Senhor é minha bandeira. E disse: o Senhor jurou que guerreará contra os amalequitas de geração em geração.